Olá, bem-vindos ao mais um episódio da Dani Diferentona. Eu sou uma mulher de 1,70 m, com a pele branca, dourada de sol, cabelos castanhos com mechas claras, abaixo um pouquinho do ombro. Estou usando uma blusa branca e uma calça jeans e um tênis também. Ai, é tão bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pela companhia de sempre. E hoje eu tô com o coração como? Assim, a mil. Tô recebendo uma visita, uma menina mulher maravilhosa, que eu já estou apaixonada. Podia ser minha filha. A Bela, ela é jornalista, ativista. Ela tem tanta coisa para falar, tanta história para contar. Já viveu tanta coisa com 24 aninhos só. E ela tem um trabalho tão lindo com mulheres e crianças que foram e ainda são silenciadas, principalmente em nome da fé. Dessa fé distorcida que a gente tem tanto visto aí. Ela tem um trabalho social, uma agência humanitária, ela trabalha com refugiados. Gente, ela só tem 24 anos. Eu almocei com ela agora, fiquei assim, ó, ela falando das histórias. Cara, que saber, que conhecimento. Isso, assim, maravilhoso. Imagina onde essa mulher vai chegar. Então, seja bem-vinda, Muito Bela. obrigada. Sinta-se em casa. Muito obrigada, Dani. É uma alegria, um prazer. Eu sou uma mulher, menina Mulher. branca, dos cabelos castanho escuro e algumas mechas loiras, um pouco abaixo do ombro também. Eu tô com uma camiseta preta, escrito Deus é Mulher, e uma calça branca e uma sandalinha. E é uma alegria. Ah, eu tô com óculos também. É uma alegria estar aqui. Ai, que bom. Prazer. Gente, eu não tinha reparado na camiseta. É, ó, Deus é Mulher. Deus é mulher. É da música da Elza. Ai, que delícia. Porque a gente tem essa visão da paternidade, né? E Deus, ele se mostra pra mim do jeito que ele quiser, pra aquele que tô me lembrando Deus da é cabana. pai, mas Deus também é mãe, É né? mãe, né? Deus é mulher. Também Ai, penso que assim. delícia. É porque além da questão humana, dela ser ativista, ela tem essa questão da fé, né? Ela vive uma fé real no dia a dia, sem dogmas, vivendo a vida. E isso é tão bom de se conversar. Então, ela mistura um trabalho social com Deus, porque tem tudo a ver. É Que isso tem mesmo. tudo a ver. Ela tem tanta história, gente, que eu falei, Bela, eu vou dar uns negócios assim, ó, você vai falando, porque eu já me falou tanta coisa. E aí eu fiz uma perguntinha, que agora eu tô com o telefone, viu? Tô melhorando, mas eu peguei em papel. Vamos lá. Quem é a Bela, além da jornalista, da ativista? Quem é essa mulher de 24 anos que decidiu viver o evangelho de forma tão verdadeira, decidiu trabalhar com mulheres silenciadas, que são silenciadas, com refugiados? Gente, quem é? Como surgiu isso tudo? Eu sou uma menina goiana, sou nascida e criada em Goiânia, né, lá no centro-oeste brasileiro. Eu estudei a minha vida toda em escola particular, depois eu frequentei a vida toda uma igreja presbiteriana. E aí, ali com uns 20 anos, na verdade com 18 anos eu entrei na faculdade, 17 para 18 anos, e eu fui estudar jornalismo. O meu pai é formado em jornalismo, mas ele nunca exerceu a área de jornalismo, ele foi para a área da publicidade. A minha mãe, formada em direito, mas também exerceu muito pouco, e aí ela começou a administrar junto com meu pai a empresa de publicidade. E aí fui criada assim, sempre gostei de falar um monte, falar muito. E aí eu me interessei muito pelo jornalismo, pensei em fazer em direito também, pensei assim, gostava muito de estudar, sempre gostei muito de estudar. E aí resolvi fazer jornalismo. Nesse processo, eu quis fazer teologia também. Porque Deus já estava em você. Tava. Você era Como eu fui nascida da igreja, eu mim. acho que se pudesse eu tinha nascido lá dentro, não tinha sido nem no hospital. E aí a vida toda eu vi, tanto que pra mim é curioso, porque as pessoas às vezes têm uma história de conversão. Ah, quando que você converteu? Eu te entendo. Eu não tenho Eu também não isso, tenho. Todo mundo porque pergunta, quando é que você se converteu? Não sei, tenho. é. Quando você errou, você estava desviada? Não teve esse Não, momento não teve, comigo, porque eu nasci lá, meus pais, meus avós. Eu sou irmã mais velha, tenho um irmão 1 ano mais novo que eu, e a gente foi criada na igreja a vida toda. Então, assim, não tive esse momento em que eu acreditava numa coisa, passei a acreditar em outra. O que mudou comigo foi a mudança do Deus que eu acreditava.
que antes era um Deus religioso, de uma religião, e aí passou a ser um Deus amigo, presente, pai que é mãe. E aí essa virada de chave aconteceu quando eu entrei na faculdade, porque eu vivia, e eu sempre falo isso, numa bolha. Eu era muito feliz, não tinha, eu era muito feliz mesmo. Só que o que eu ouvia era que fora daquela bolha ali só havia infelicidade. E aí quando eu entrei na faculdade e eu vi as pessoas felizes também, eu pensei, uai, não é isso que eu ouvi a vida toda. Eu achei que eu ia chegar e ia ser só loucura, destruição, tristeza. E eu pensei, gente, olha só o mundo. O mundão ia ser uma loucura, né? E eu assim, gente, olha só que legal. E aí foi quando eu comecei a me interessar por isso, de pensar para além daquilo que eu pensei a vida toda. Algumas coisas que desde nova eu não concordava. Por exemplo, fui criada numa igreja presbiteriana. Com 13 anos, foi a primeira vez que eu ouvi uma mulher pregando. E, na verdade, ela só foi contar um testemunho, porque em igreja presbiteriana não pode pregar. E aí, quando ela falou, eu estava sentada com meu pai, falei, meu pai era presbítero da igreja, eu falei, pai, eu quero ser isso. Eu achei um máximo. E aí, meu pai falou, ai, que legal, super me incentivou. Meu pai e minha mãe sempre me incentivaram muito. Só que aí, o que aconteceu? Meu pai era presbítero, ele conta que teve uma briga na igreja, porque uma mulher tinha pregado. Então, naquele dia, quando meu pai me contou isso, eu falei, então eu já sei que em algum momento eu vou ter que sair daqui. Porque se eu quero ser isso, eu acredito que eu posso ser isso, e aqui eu não posso, em algum momento eu vou ter que sair daqui. Você teve sempre essa coisa da liderança. Eu tô me vendo muito em você. Sim, sempre eu era tive. presidente da UCP, União de fui Crianças Presbiteriana. Então eu Isso. falava, e também quando eu vi uma mulher, na verdade era a esposa do pastor, que ela só tinha dado boa noite. Eu falei, caramba, eu quero isso. E na presbiteriana não podia, não podia. Então eu só via a vida toda homens. Quando eu vi uma mulher, eu falei, gente, que legal. Porque assim, eu participava, igual você falou, eu participava de liderança de tudo e tal, mas sempre era o pastor. E não é que eu tinha problema com isso, realmente. Mas eu pensava assim, uai, pode mulher também, que louco. E aí que minha cabeça foi pensando, Mas quando eu era da UPA, presidente da UPA, me deram uma oportunidade de orar no púlpito. Aí eu orei, adolescente, com 14 anos, e orei. Que legal. E aquilo fomentou ainda mais em mim. Pois é. Eu fui presidente de UCP, presidente de UPA, de adolescente, de jovem, tudo. Só não fui do resto porque eu saí da igreja, senão... Mas é engraçado, porque quando você foi... Interessante, quando você saiu daquela bolha, né, da igreja, principalmente, você foi pro mundo real e você viu Deus no mundo real. Exatamente. E aí, o que é o louco? Quando eu passei numa universidade federal, lá em Goiânia, em Goiás, que é um estado muito conservador, e aí... Quando, pra dentro da igreja, eu contava para as pessoas que eu tinha passado numa universidade federal, num curso de humanas, as pessoas ficavam assim... Já teve várias pessoas, inclusive, na época, lideranças, assim, que falavam assim, não, é melhor ela não ir, não. Falavam pros meus pais, é melhor ela não ir, não, porque ela vai desviar. Vai se perder. Porque ela vai se perder. E eu ficava ouvindo aquilo, porque, assim, lá em casa, meus pais não tinham essa mentalidade, né? Eles estudaram em boas faculdades e tal. E, assim, a vida toda, eu gostei muito de estudar. Eu era muito estudiosa. Então, pra mim, o meu objetivo de vida era... Eu quero estudar numa universidade federal. Eu estudei a vida toda numa escola particular. Meus pais pagavam pra eu estudar. E aí eu pensava, eu quero a melhor que eu puder. E no Centro-Oeste, onde eu morava, era a melhor. Então, pra mim e pra minha família, era um motivo de muita alegria. E as pessoas da igreja, algumas, né? Não todas, mas criticavam muito isso. Do tipo, não, mas ela vai se perder. E aí, eu consigo pensar, assim, todo o meu momento... Eu nunca deixei de acreditar em Deus. Nunca aconteceu isso. Tipo assim, eu mudei muito. Mudei minha forma de pensar, minha forma de acreditar, as coisas. Mas Deus só se tornou mais presente. Mais real pra mim. E quando é que surgiu essa questão? Você entrou na faculdade, você se apaixonou pelo jornalismo, mas você tinha algum foco no jornalismo? Eu quero ser jornalista disso, daquilo, outro. Eu queria muito mexer com documentário, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu lembro que o que me mexeu... foi uma vez ter assistido Globo Repórter e ter visto um jornalista que acompanhou refugiados venezuelanos lá em 2012. E aí ele acompanhou toda a trajetória dele saindo da Venezuela e indo para o interior de São Paulo.
E aí ele fez aquela caminhada junto com aquela família, vivendo exatamente o que aquela família estava vivendo. Então, quando a família tinha o que comer, ele comia. Quando a família não tinha o que comer, ele não comia. Tinha que pegar carona com um caminhoneiro, ele pegava. Tinha que dormir no meio da estrada, ele dormia. Quando eu vi aquilo, eu pensei, eu quero fazer isso da minha vida. Eu quero documentar a vida das pessoas, mostrar a vida das pessoas real, do jeito que é. E se for preciso viver como essas pessoas estão vivendo, eu quero fazer isso. E aí, desde os 14 anos, com essa coisa da mulher, de ouvir mulheres, de pensar que as mulheres podem ser líderes, que eu não achava certo. Nunca desceu, assim, pra mim bem essa ideia de que o homem era superior e a mulher era inferior. Eu nunca deu certo isso pra mim. E aí, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu falei, essa vai ser a minha área. Eu vou estudar essa coisa das mulheres. Eu vou tentar entender onde é que essas mulheres conquistaram os direitos, onde é que elas são violentadas, o que que acontece. Porque, querendo ou não, dentro do nosso ambiente religioso, existe essa violência. Mas ela é, de algum modo, velada, escondida, manipulada. Poucas vezes fica escancarado. Só que ela acontece. E aí, eu dentro desse ambiente do jornalismo, eu pensei, eu vou tentar entender isso aí. Conhecia muito pouco. Eu só tinha esse desejo, porque eu ficava pensando, gente, eu não vou aceitar nunca um cara levantar a mão pra cima de mim. Mas aí eu fui entendendo que a violência não é só o tapa. Existem muitas outras, né? Outros passos até chegar nesse. Eu pensei, gente, eu quero entender isso aí. Então, foi aí que eu pensei, eu quero documentar e entender a vida real dessas mulheres, dessas meninas. Então, eu nunca fui aquela que eu pensei, vou trabalhar numa emissora gigantesca, ou vou... Não, mas eu pensava, eu quero ser bem realista, eu quero entender a vida real das pessoas, documentar e mostrar a realidade para quem quiser ouvir, para quem quiser ver. E aí eu entrei nessa. Entrou, foi assim. E como é que é? Tá, e começou a trabalhar como? Como é que você começou a documentar? Como que chegou a África, a tudo, a agência humanitária? É muita informação. É muita coisa. Foi assim, entrei na faculdade. Pra pouca idade, gente. Com 18 anos. Eu entrei com 17, mas logo fiz 18. E aí eu comecei... Queria ter sido sua amiga na cidade, a gente ia ficar isso juntas. Pois é. A gente faz agora. Mas foi... Porque o interessante foi que ao mesmo tempo que eu entrei na faculdade, que começou essas coisas borbulharem dentro de mim, eu também comecei um processo, junto com o Gito, que já veio aqui no podcast, de pensar para fora da caixa. Eu lembro de conversar com ele, que eu tinha algumas dúvidas com relação à Bíblia. E, de certa forma, dentro do ambiente religioso que eu cresci, não era muito comum que você fizesse perguntas. Não é nem que alguém tinha falado assim, não pergunte, mas é porque assim, já está estabelecido, já foi dito há tanto tempo que você só segue o fluxo, né? E aí, eu sempre fui muito estudiosa, então eu ficava com algumas coisas que eu, inclusive, reproduzia, mas em dúvida, pensando, gente... E aí eu ficava assim, pra quem que eu vou perguntar? Tava conhecendo o Gito, a gente tava começando a ser amigo, assim. Eu falei, Gito, eu queria entender algumas coisas. Ele falou assim, olha, vamos juntar uma galera pra gente entender, porque eu também tô querendo entender algumas coisas. E aí, o que acontece? Nos meus primeiros 6 meses de faculdade, estoura a pandemia do Covid. E aí, a minha faculdade, por exemplo, ficou 1 ano parada. A gente ficou 1 ano sem ter aula. E aí era um momento que tava todo mundo dentro de casa, sem poder sair, sem fazer nada. O que sobrou pra mim e pra gente nesse momento? Estudar. Online. Então a gente começou um grupinho porque quando eu fui perguntando algumas coisas pra ele e ele foi perguntando algumas coisas pra mim, a gente pensou, será que tem mais alguém que também tá nessa? E aí a gente pensou assim, vamos, no nosso grupo de amigos, vamos chamar alguém pra gente se reunir. E a gente começou uma vez por semana, a gente se encontra online no Google Meet, no Zoom, e a gente, vamos fazer perguntas, vamos estudando, e aí a gente começou, e a gente convidava algumas pessoas para participarem disso com a gente. E aí a gente começou nessa de tirar dúvidas. Nesse momento eu ainda fazia parte de uma igreja presbiteriana, não tinha saído, embora não estava indo, porque não estava tendo cultos, né, não estava tendo encontros. Mas aí já começou a dar meio ruim, assim, na minha cabeça, porque eu ficava, gente, mas não é isso que eu ouço lá dentro. Então, eu ficava...
E aí foi quando a gente começou a desenvolver, então, esse encontro desse grupo, dessas pessoas que também estavam na dúvida. Tinha gente muito à frente de mim, que já tinha algumas respostas que eu não tinha. E aí, nesse processo todo, o Gito, eu estava estudando jornalismo, o Gito falou assim, olha, existe uma ONG que eu faço parte desde 2009, que eu conheço, na verdade ele fazia parte desde 2014, mas existia desde 2009, que a gente cuida de refugiados, tem alguns projetos em alguns lugares do mundo, e a gente precisa de alguém para cuidar do Instagram. Como eu era do jornalismo, acho que ele associou que eu saberia mexer bem com a internet. Aí ele falou, você não quer ajudar a gente? Eu falei, claro. Eu tava sem estudar, parada em casa. E aí, nesse processo, entendendo melhor a minha fé no que eu acreditava, e ao mesmo tempo pensei, que legal, vou cuidar de um Instagram. Na época não era remunerado, nada, era só um hobby, tipo, eu gostava disso. E aí eu comecei a mexer no Instagram da Religar. Só que, igual a gente tava conversando hoje no almoço, eu não sou a pessoa que eu só peguei o Instagram e vou postar. Eu fui me apaixonando naquilo. Então, ao longo do tempo, eu fui falando assim, não, a gente tem que abrir um CNPJ em Goiânia, porque é onde o Gito morava, eu morava. A gente tem que organizar a base, a gente tem que arranjar mais padrinhos. E o Gito falou assim, uai, se você for comigo, eu vou. E aí a gente organizou de novo a casa, porque a Religar já existia, mas estava num processo, assim, de pausa, porque quem estava comandando, um tinha mudado de país, o outro estava passando por um processo de divórcio, então tava meio que parado esse momento. E aí eu cheguei com esse gás esse todo, fôlego novinha. De nova, que eles falavam, inclusive, tipo, calma, respira. Mas eu falava, não, vamos, e aí vamos correr atrás. E aí a gente organizou de novo a Religar. Que é o quê? Explica. Uma agência humanitária, que é o que a gente pode chamar de ONG também. Então, a gente não recebe auxílio governamental. São pessoas que investem no nosso trabalho. O que é o nosso trabalho? Acolhimento e resgate, hoje em dia mais acolhimento, inclusive, de crianças em situação de vulnerabilidade. O nosso principal trabalho acontece em Uganda, que é um dos campos de refugiados da Guerra do Congo. A Guerra do Congo é uma guerra que acontece há mais de 30 anos e a gente não escuta muito. Por exemplo, a gente ouve falar dessa guerra Israel e Palestina a qualquer momento que você abrir o seu celular. A Guerra do Congo, que acontece há mais de 30 anos, e a guerra mais letal desde a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe muito pouco. Por quê? Primeiro porque é uma guerra só de africanos, é uma guerra civil ali. Segundo, porque o que está acontecendo lá não interfere na nossa vida aqui. Então, assim, eles estão se matando e um dos minérios que é usado para a fabricação de celular, de carro elétrico, que é o cobalto, é extraído do Congo. Então, quanto mais o país estiver destruído, para quem produz isso daqui, é melhor. É melhor. Então, se eles já estão se destruindo por si só, deixa eles se destruírem, a gente só vai lá e extrai aquilo. Então, é uma guerra que está acontecendo, as pessoas estão morrendo e a gente está vivendo a nossa vida normal. Assim, você não tinha ideia. Não tinha ideia. Aí, quando o Gito te chamou, eu sou apaixonada. Olha, eu prometo que eu não Bíblia, eu queria ser arqueólogo quando eu era pequena. Meu pai falava que eu não dava dinheiro. E quando eu fui para Atenas também, na época dos refugiados também, eu fico encantada, porque a gente estava conversando que a gente tem essa mania de pensar, de olhar pro outro, de se importar. E isso dá muito trabalho. Muito trabalho. Né? Dá muito trabalho, a gente fica querendo mudar. E aí, quando eu conheci a Bela, ela tem essa vontade. Então, agora ela tá me falando dessa parte que eu não sabia. Então, novinha, o Gito veio com essa proposta. Então, vamos para lá. Isso. E aí foi... E primeiro é para crianças, porque depois a criança era com criança. Porque que acontece? Como eu sei acontece? Que vocês fazem mais. Elas têm histórias de mulheres refugiadas que são violentadas. Você fica assim, louco, e ainda fica pensando, meu Deus, cadê você? Mesmo a gente sendo pessoas de fé, que nós somos apaixonadas por Deus, mas a gente tem crise pra caraca. Com certeza, demais. E hoje, no carro, vindo pra cá, eu tive uma crise falando só porque ela me falou. Mas foi isso, quando a gente descobriu dessa guerra, e assim, isso tudo acontecendo, e a gente pensando, vamos fazer alguma coisa... Uganda, um campo de refugiados que a ONU organiza há muito tempo, acolhe essas crianças. E aí, eles foram, isso eu ainda nem tava sabendo de nada, nem tava dentro. Eles chegaram lá, nesse campo de refugiados, numa conversa com a ONU, pensaram como é que a gente pode ajudar aqui, o que a gente pode fazer, pensando que somos, assim, 4, 5 pessoas, mas a gente quer fazer alguma coisa. Então, eles falaram assim, olha, o que tem para fazer? Cuidar de criança. Por quê? Os pais, a maioria,
são mortos na guerra, combatendo, lutando, soldados morrem na guerra. As mulheres, em sua maioria, elas são abusadas e elas não sobrevivem muito tempo. Então, elas até chegam no campo de refugiados, mas por conta de uma série de traumas e de doenças, elas morrem. O que tem para fazer? Investir nas crianças, porque criança é o presente e o futuro. Vamos cuidar dessas crianças. Então, eles pensaram, ok, então vamos fazer uma casa de acolhimento, que é o que a gente chama antigamente de orfanato. Vamos fazer uma casa de acolhimento para cuidar dessas crianças. Então, foi assim que a Religar começou a cuidar de algumas das crianças. O campo de refugiados, na época, tinha 80 mil pessoas. Hoje em dia, já passa mais de 100 mil pessoas. Assim, são muitas crianças. A gente atende, hoje em dia, 25 crianças. Quando você chega... Eu fiquei em crise. Como é que você... Porque eram 90, mais de 18 mil crianças. E aí, a gente atende 25, eu falava assim, meu Deus, é pouquíssimo. E ser do lado, olhando para um monte de criança. E aí, eu nunca esqueço do que falaram para mim, olha, é pouco, mas para aquela ali, é a diferença. A gente não consegue abraçar o mundo. Todo mundo. E para mim, essa é a maior crise da minha terapia, que eu faço terapia desde então, que é isso de eu não consigo mudar o mundo, eu não consigo mudar o mundo, eu não consigo mudar o mundo, mas eu tô fazendo a minha parte. E a gente agora que se organizou, tem esse orfanato, estamos ampliando, construindo uma segunda casa, pra gente conseguir acolher mais crianças. E aí, a gente tá nesse processo de acolhimento. E vocês vão sempre pra lá, todo ano? Eu já fui 2 vezes, desde então. Desde lá? Eu fui em 2023, fui esse ano de novo. Agora, em junho, a gente tava lá. E aí, o nosso trabalho, quando vai, é exatamente esse. Documentar, filmar, conhecer outras realidades. Porque acaba que ali onde a gente tem o orfanato, essa casa de acolhimento, as crianças são muito bem cuidadas, porque a gente não falha com o envio de dinheiro que a gente tem, mas não é a realidade do campo. Então, tem outras associações, outras ONGs que ajudam, mas, assim, tem muitas pessoas que não são ajudadas. Tem gente que tá chegando lá agora, que a guerra continua rolando. É uma outra realidade. É uma loucura. E aí, agora, o que tem acontecido, que é o que você estava comentando, que a gente tem pensado como acolher e cuidar das mulheres também, das mães, que são grandes vítimas dessa guerra, porque elas perderam os seus maridos, companheiros na guerra, e na maioria das vezes elas têm filhos, e aí fica naquela coisa de preciso sobreviver porque preciso cuidar do meu filho, da minha filha, mas ao mesmo tempo foi muitas vezes violentada, porque o estupro é uma arma de guerra. Na Guerra do Congo, a cada hora são 48 mulheres estupradas por hora, então é uma coisa de louco. A gente aqui tão assim empoderada. Exatamente. Diga não, gente, e tão... É arma de guerra, não tem... tem mulheres que não conseguem, que ainda são realmente vulneráveis. Exatamente. E aí a gente tá começando a estruturar e pensar formas de cuidar dessas mulheres, porque muitas, quando são violentadas, acabam engravidando, muitas vezes não existe a opção do aborto, principalmente porque não existe condição nenhuma. E aí elas, então, têm o filho, que é o fruto de uma violência que ela sofreu. E aí ela precisa, é imposto a ela, de alguma forma, cuidar daquela criança, que é o fruto, o símbolo da violência que ela sofreu. Então, assim, é uma loucura. É uma loucura. A gente começou até o podcast falando de mulheres silenciadas, crianças, nome da fé, mas a gente está até indo para o outro lado. Porque, ok. Você contou uma história de uma mãe, 2 histórias que me fizeram, marcaram, assim, dessa mãe que foi violentada, conta, porque assim, é uma outra realidade, se existe, ela tem 24 anos e lida com isso. Lidou assim, né? Não, lida já convive. Convive. Porque E a gente, eu queria que ela falasse sobre isso, sobre a outra que foi cortada o pé, e depois a gente até pode entrar na perspectiva da mentalidade de cada um, que a gente também falou sobre isso, né? Que eles têm uma visão, a gente tem outra. Eles têm que ter até cuidado, gente, de como dar sonhos pra eles, porque eles não podem sonhar muito. Exatamente. Se sonhar muito dá ruim, porque eles têm aqui, olha que loucura. É loucura. Porque assim, quando eu fui a primeira vez em 2023, eu nunca tinha saído do Brasil. E aí, a minha primeira experiência fora do Brasil é num campo de refugiados de guerra em Uganda. Foi a primeira coisa que eu vi fora do país. Então, pra mim, foi uma loucura. Eu sou um menino do interior do Brasil, Goiânia, lá, Centro-Oeste. Você vai para uma realidade de guerra. Então, foi uma loucura. Mas quando eu fui a primeira vez, a gente ficou muito restrito ao trabalho que a gente já desenvolvia ali. A gente estava organizando a casa. Então,
foi um baque, um choque ver as crianças, mas foi uma alegria pra mim. O meu sentimento era de alegria. Esse ano, quando a gente voltou, já é um outro momento. As coisas, eu já estou agora mais inteirada. Desde então, eu trabalho, porque aí, desde 2022, eu trabalho 24 horas com isso, com a Religar. Meu trabalho é esse, cuidar dessa agência humanitária. E aí eu já estava mais envolvida com tudo que estava acontecendo. E quando eu cheguei lá, a gente foi conhecer outras realidades no campo, para além daquela ali que a gente já cuidava. E aí foi quando a gente foi conhecer essas mulheres que você citou. A gente conheceu uma mulher, e aí eu estudei inglês na minha infância, então eu estava traduzindo inglês para o pessoal que estava junto com a gente. Porque eles falam Swahili, e aí do Swahili, que é o dialeto deles, um dos pastores lá traduz para o inglês, e do inglês eu traduzia para o pessoal para o português. E aí ele contando pra gente a história da mulher, porque a gente chegou pra visitá-la na casa dela, e quando a gente pensa casa, a gente acha que é casa, mas não, é uma lona, uma tenda, até porque eles não podem ter casa, porque eles são refugiados. Então é como se a todo tempo eles tivessem que ser lembrados que aquilo ali não é deles. Eles estão ali de favor de um outro país por enquanto a guerra tá acontecendo, mas a guerra já tá acontecendo e não acaba há muito tempo. Então a gente chegou nessa tendinha da mulher, que é de fato uma tendinha, e ela tava com um neném no braço e uma outra criança assim do lado. E aí no processo de conversa, assim, ela contou pra gente que ela foi abusada, a criança, inclusive, que ela tava nos braços, era fruto do abuso. Nesse momento, o marido dela abandonou, que era o pai da outra criança, e aí abandonou, foi pra guerra, enfim. E aí ela, nesse processo de fuga, fugiu com um bebezinho que era fruto da violência com a criança. Mas a questão que era o que a gente via, ela tava de chinelo assim, ela tinha metade do pé dela cortado. E aí ela contou pra gente que foi no processo de abuso que ela sofreu, que quando estupraram ela, e uma coisa que é importante dizer é que o estupro lá é sempre estupro coletivo, não é um estuprador. São os soldados, ou estupradores. Então, são vários estupros com a mesma mulher acontecendo assim ao mesmo tempo. E aí, eles cortaram o pé dela para que ela não conseguisse fugir. Então, eles a estupraram e aí cortaram o pé dela para que ela não conseguisse fugir. Então, a gente conheceu essa realidade dessa mulher. E próximo ali, a gente conheceu uma outra realidade eram 4 crianças e tinha uma quinta que tinha 14 anos, que tinha ido atrás de comida, então ali a gente conheceu 4, que estavam morando sozinhas na tendinha deles lá, era esse de 13, 14 anos que cuidava dos irmãos, tinham 2 bem pequenininhos, e aí a gente ficou assim, uai, como assim estão cuidando dessas crianças, cadê a mãe, cadê o pai? E aí a gente entendeu todo o processo de que 2 daqueles 5 filhos, ou 3, eram frutos de abuso daquela mulher que tinha sido abusada. Um dos pais daquelas crianças tinha sido morto na guerra e o outro tinha abandonado aquela mulher. E aí, nesse processo, quando a mãe dessas 5 crianças consegue chegar no campo, consegue colocar aquelas crianças ali, eu acho que... E aí, é meu pensamento, eu acho que ela pensa assim, pelo menos livrei eles da guerra, eles estão aqui agora de guerra, eles não vão morrer. Ela fugiu. E aí, o que ficou na cabeça de muita gente na época era do tipo assim, meu Deus, como que uma mãe abandona os filhos? Porque é sempre imposto à mulher esse papel, né? De não pode abandonar, tem que ir até o fim, tem que passar por cima das suas dores. Não tô dizendo que isso é errado, não. Entendi, mas assim, mas é imposto ela é um isso. ser humano, e ela deu uma surtada e ela, Exatamente. Deus, é imposto as crianças isso. não têm culpa? Não, mas ela também não. Mas pra você ver, a pergunta era, cadê a mãe dessas crianças? Não é cadê o pai. Exatamente. Embora o pai também tivesse a responsabilidade. Mas é sempre pra da mãe. Porque é sempre nesse lugar que a gente vai, né? E aí a mulher tinha fugido. E aí as pessoas ficavam assim, gente, mas uma mãe não abandona. O que a gente esquece, muitas vezes, é que pensa, era o fruto do abuso. Então, ela olhava todos os dias. Quando ela olhava, ela lembrava daquilo tudo que tinha acontecido. E assim, gente, a gente tá pensando, e por muitas vezes a gente pensa, com a nossa cabeça aqui. Eu faço terapia quando eu preciso, até 2 vezes na semana. Eu tomo remédio contra a ansiedade, contra a depressão. Então, eu tenho um cuidado, tenho um tratamento. E elas não têm nada. E aí, você pensa, tudo aquilo acontecendo,
Como é que vai dar conta? E aí ela foi embora. E assim, a gente não pode passar em nós esse lugar de julgar, Não porque pode. é uma outra realidade. E assim, eu quero falar, eu já te perguntei isso no carro, queria que você falasse, a gente conversasse sobre isso. E meio nós somos mulheres que amamos a Deus, temos fé. Aí eu perguntei pra ela, e Deus nisso? Em relação às mulheres, em relação a essa situação, cadê Deus? Né? Porque você me explicou até que é legal, cada um se vira do jeito que pode. Então eles têm um outro tipo de espiritualidade, né? Sim. Porque minha pergunta foi, cadê Deus? Eles têm uma esperança, eles têm um Yahvé, alguma coisa assim pra contar? Essa foi a minha maior crise, porque foi tudo num dia só. E eu tava falando isso com o pessoal, assim, eu acho que por eu ter ficado dessa vez nesse lugar de alguém que tava traduzindo, tudo passava na minha cabeça 2 vezes, porque era uma ouvindo em inglês e eu tava entendendo, e outra falando, pondo aquilo pra fora. Então, eu chegava no final do dia, assim, exausta, e aí eu lembro que um dos dias a gente chegou lá no lugar que a gente tava ficando, nos dias do campo, e aí eu falei pro Egito que tava comigo, falei assim, olha, Deus não existe. Porque não é possível que exista um Deus que esteja deixando isso aqui acontecer e não fazer nada. Porque se eu sou o Deus e eu tô vendo essa mulher sofrendo desse jeito, eu jogo um fogo na cabeça do cara, sei lá, eu faço qualquer coisa. E aí eu fiquei nessa crise de fé muito tempo, conversando comigo, e o Gito é muito engraçado, falando assim, que bom, é bom ter essa crise. Porque esse Deus que a gente tem, a concepção que a gente escuta aqui no nosso mundo de paz, que o meu maior problema às vezes é porque eu bati o carro, esse Deus desse jeito, que é igual você falou, o gênio da lâmpada que me dá tudo que eu quero na hora que eu quero, ele realmente não existe. Eu não acredito nesse Deus. Pra mim não é isso que é ser Deus. Eu acredito num Deus que, e aí nesse processo de terapia que eu tô acreditando, eu também. A minha você luta tem 24, eu tenho 47. A minha luta é que eu tô tentando acreditar num Deus que, aonde tá Deus quando essa mulher tá sendo estuprada? Tá lá. Junto com aquela mulher na situação de estupro e sofrendo junto com aquela mulher. Porque ele se tornou humano no corpo de Jesus pra sentir, a ponto de sentir. Que sentiu, que é alguém que sofreu. Então eu acredito num Deus que tá ao lado das mulheres que apanham, que são estupradas, das crianças que veem os seus pais serem mortos. E aí, por que Deus não interfere? Porque ele não é esse todo-poderoso autoritário que tem uma varinha... Não é esse gênio da lâmpada, como se a gente fosse marionete. Marionete, porque a gente é ensinado assim. Assim. No fundo, a gente é ensinado, a gente canta, Deus lhe tomou, bendito seja o Senhor, mas é mentira. A gente acha que ele sempre tem que estar... Aceite a Jesus e sua vida vai mudar. E as pessoas têm esse discurso, não, agora eu aceitei Jesus, tá tudo maravilhoso. E não é assim. Não é. Ô, Dani, e é muito diferente, assim, e pra mim foi nesse sentido que as coisas mudaram, porque é muito... Embora eu tenha muitas dificuldades e muitos problemas aqui, né? Claro que dentro da minha realidade de uma menina de 24 anos, eu tenho as minhas crises. Mas é muito diferente. E a minha crise era essa. Quando você chega lá e você olha pra aquilo, você fica assim, não, peraí. É muito fácil pra mim falar assim, não... Deus tá fazendo alguma coisa, tem um propósito nessas coisas todas. Aí quando eu chegava lá, eu ficava olhando assim, gente, qual será que é o propósito? Que Deus é esse? Que precisa estuprar uma mulher para ter um propósito? Eu tenho dificuldade porque tudo tem um propósito. Deus tem um propósito, né? Se Deus tem eu não tenho dificuldade. Não, eu ficava assim, gente, qual o propósito? Porque se fosse eu, com a minha cabeça, que acontecesse... O Ocidente aqui é diferente. Se fosse eu ia falar assim, que se dane esses propósitos, fica com seus propósitos pra lá. Vai. Usa outra pessoa, não quero propósito nenhum na minha vida, não. Então, essa crise, ela ainda acontece, ela ainda existe, ela ainda tá aqui dentro. Às vezes eu escolho nem pensar, porque você fica assim, louco. Fica louco. Mas eu tenho cada vez mais entendido que Deus é um Deus da margem. É um Deus que tá com essas mulheres lá. É um Deus que tá com essas crianças. É um Deus que tá com os maridos, com os homens que viram as suas companheiras serem violentadas, que resistiu, que cuidou dessas crianças, dessas famílias. Então, eu acredito nesse Deus. Nesse Deus que ocupa... E essa galera, eles acreditam em Deus?
A maioria, sim. Gente, é muita É louco, loucura, é louco. cara. A maioria, gente acredita, sim. mas assim, pra eles, É. a gente com a nossa cabeça, como você bem pontuou, vindo pra cá, Dani, a gente tem uma cabeça, Outra eles têm uma outra mentalidade, mentalidade. é. Eu até quero falar sobre compartilhar, é outra mentalidade. Então, eles já conseguem acreditar Conseguem. num Deus que é maior do que todas as coisas. Consegue. E o mais Tem uma bonito... esperança, uma vida uma eterna. esperança. Meu Deus! Porque pra mim, a eles ficam crise... pensando, a minha mulher é estuprada. Ah, não, mas na vida eterna eu vou estar melhor. Exatamente. Essa era a minha Com a crise. minha cabeça, vai, Deus, fica você com a sua vida Eu eterna. não quero vida eterna nenhuma. Vida eterna igual essa? Eu não quero. É, porque era a minha crise. A gente aqui, a gente é ensinado a sempre pensar no amanhã. Aqui é sempre assim, hoje eu tô bem, mas eu tenho que pensar na minha aposentadoria, no meu futuro. Então eu tenho que, com 16, 17 anos, escolher a profissão do resto da minha vida pra eu ganhar dinheiro, pra eu sustentar. Esse é o jeito que a gente é ensinado. É. Lá, eles vivem o Hoje. dia. O hoje. Eles não sabem nem vai ter comida amanhã. Porque eu falava pra eles assim, gente, por exemplo, no caso nosso, que a gente tem essa casa de acolhimento dos meninos, que estão perto de fazer 17, 18 anos, que é o que eu vivi 5, 6 anos atrás. Eu tava numa fase de ansiedade do tipo, eu preciso prestar vestibular, passar no vestibular, meu futuro. E aí eu falando com o pessoal lá, que eu ficava assim, gente, qual que é a esperança? Porque eles vão fazer 18, mas não existe faculdade. Não existe nada. E aí eles não podem sair do campo de refugiados porque eles não são ugandenses, eles são congoleses, refugiados, eles estão ali de favor de um país. O que é a esperança? O que ele pensa para daqui 5 anos, 10 anos? Mas eles não pensam, não tem isso. O que eles acreditam... Eles sobrevivem. Que é primeiro que é isso, é a sobrevivência. O que eles acreditam é que Deus está cuidando deles e está providenciando uma vida feliz. Que agora eles estão passando por um momento e que muitos, difícil. Até a família já está passando esse momento há muitos anos. Mas ainda vai acontecer. E aí eles vão na igreja e eles cantam com eles sinceridade. Vão na igreja lá. A maioria é cristão. Tem mesquitas, tem outros tipos de fé, mas a maioria todos é cristão. Têm uma fé, uma então. fé. É Deus fé. do jeito deles. Tem uma fé. E eles vão na igreja, eles cantam com sinceridade, eles oram, eles dão uma oferta. Eu ficava assim, abismada. Porque oferta do quê? Só que aí que é a mentalidade diferente. O templo, a igreja lá é só um telhadinho. Não é um shopping, igual a gente tem aqui no Brasil. Então, eles dão uma oferta. O que é feito com essa oferta? Compra comida pra galera ali. Pra quem não tem. Ali. Pra viúva, pra aquele que é mais. Porque dentre os miseráveis tem os mais miseráveis ainda. Então, cuida daquele ali. Não tem isso do tipo, isso aqui é meu. Não, isso aqui é nosso. Então, a comida não é pra mim, a comida é pra gente. Então, por exemplo, a gente tem essa casa de acolhimento que a gente cuida de 25 crianças e essas 25 têm 3 refeições por dia. Mas ao redor da casa de acolhimento, que tem um monte de criancinhas ali, o que eles fazem? As crianças do nosso orfanato, elas comem e aí sempre deixam no prato. E aí no primeiro dia eu ficava pensando assim, gente, come tudo, porque aqui a gente é ensinado, né? Tem que comer tudo. Até porque eles nem têm. Não tem, exatamente. Aí eles fazem o que? Eles deixam um pouquinho, porque aí eles vão lá fora do orfanato e dão para as outras crianças que eles sabem que talvez não comeu nada naquele dia. Então, até a visão deles de vida, do reino... É o reino. É o reino. É o reino. É tudo compartilhado. Então, assim, se lá um ganha um celular, não é a Dani que tá ganhando um celular. Todo mundo que tá ali junto com a Dani, agora a gente tem um celular. Se eu ganho uma roupa, a roupa não é minha. Hoje eu uso, amanhã você usa, depois você usa. É uma outra mentalidade. E no quesito fé e Deus é assim. Eles acreditam, são refugiados. Eles acreditam que existe uma casa para eles na eternidade, que Deus está preparando para eles um lar que em um dado momento vai acabar todo esse sofrimento. Então é muito louco, porque você percebe no olhar das pessoas a tristeza, mas ao mesmo tempo a esperança. E aí você fica assim, gente, mas como? Porque a gente... E assim, não é que eu tô querendo minimizar as nossas dores e lutas, porque são contextos diferentes. Cada um tem seu contexto. E são válidas, né? Toda dor é válida, mas a forma que eles lidam com isso tudo, que é o que mais ensina e mexe com a gente. Mas assim, mexe com a gente, eu tenho certeza, nos faz crescer, né? A gente muda
muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente também não consegue entender totalmente Não porque a gente tem a consegue. nossa cabeça. Não consegue. É lindo. Você até comentou que essa coisa de apadrinhamento, que eles têm apadrinhamento, e aí alguns padrinhos querem dar presentes de um jeito, outros pra, e vocês... a gente tenta nivelar, assim. Não, e vocês ainda tem que, pra nossa cabeça, assim, vocês ainda tentam explicar, tem que convencer os padrinhos. Não, gente, não é assim. Aqui um não pode receber, outra coisa não pode. É todo mundo igual, porque eles têm esse senso de compartilhar. Eu acho que o maior problema dessa coisa missionária que a gente teve e tem na igreja há muito tempo é a gente querer impor os nossos pensamentos, os nossos costumes, a nossa cultura a um povo totalmente diferente. O Gito até falou, foi você falando uma frase que alguém falou, algum filósofo falou, agora eu não me lembro, que pra gente mudar uma realidade ou estar, a gente tem que conhecer aquela realidade. Primeiro tem que conhecer. E tem que viver aquilo ali, porque... Eu falei que os jesuítas foram lá, não, tem que ser assim, tem que ser Exatamente. assado. É o meu Deus, esse Deus está errado. E a mesma coisa a gente lá. Poderíamos fazer como esses padrinhos queriam fazer, mas é assim, a vida é assim, a vida não é... Não, mas aqui é outra coisa, porque o que a gente acredita que não é a mesma coisa que eles acreditam lá, não é a forma como foi construído, não é. Como é o mesmo jeito. Não é a mesma coisa. E aí eu acho que o maior problema é quando a gente quer impor aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pensa, e tem que ser daquele jeito, partindo principalmente de um lugar de superioridade. Porque a gente tá certo e eles estão errados. Então, quem tá certo de achar que não, ele merece um celular, sou eu. E aí você vira e fala assim, mas não tem como a gente dar, nesse atual momento, um celular para todas as crianças. Não, mas aí ele vai ter que lidar com isso. Porque ele vai ganhar e o outro não vai, e a vida é assim. Mas lá não é assim. Vocês falaram que até sabonete, eles têm muita doença de pele, né? Porque sim, eles dividem tudo. Então, assim, a gente chegava no começo e a gente dava um kit de toalha e sabonete para cada um. Eles usavam um sabonete todos, depois que acabava, abria outro sabonete todos. E aí, a gente, no começo, a gente ficava assim, meu Deus, assim, tem algumas coisas que a gente foi explicando. Por exemplo, nessa coisa da doença de pele, precisa. Então, precisa, enquanto você tiver com isso aqui, você vai ter que usar um sabonete só você, tá bom? Depois, volta a compartilhar, porque não tem como. Outro, exatamente. Outro vai ter, então, assim, só que aí, Dani, só dá pra você fazer isso quando você conhece, quando você sabe. Porque não é como se ele fosse... com perdão da palavra, burro. Não é como se ele fosse... eles fossem inferiores. Exatamente. Não é como se eles não soubessem. Não, é porque é uma eles, outra realidade. É o contexto eles deles. pensam de outra forma. Então, se você chega lá e dá uma caneca pra... Você é a criança que eu apadrinho. Aí eu dou uma caneca pra você... Legal, mas a caneca não vai ser sua. Amanhã, todo mundo vai estar tomando naquela caneca. Porque não tem nada que é meu. E aí, por quê? Por que a gente tem que chegar com essa ideia de que não, é só seu, eu não quero que ninguém use, eu tô dando só pra você. Por que a gente acha que isso é melhor, ou isso é superior, ou tem que ser assim, sabe? A gente tem que ser muito desconstruída, né? Muito. Até pra estar nesse lugar. Muito. Ter esticado o tempo todo. Uma coisa que eu anotei aqui que é interessante, porque a gente... tem aqui pessoas que ajudam, né? Trabalham com ONGs e estão sempre, assim, fomentando o crescimento do outro, daquela criança. Vai crescer, vai ter oportunidade, né? Que é o normal, que é o que tem que ser. Só que, assim, eu falei no início, vocês estão cuidando de 25 crianças, vocês têm que cuidar, vocês têm que dar esperança, mas até a dosagem da esperança tem que ser controlada, porque eles não... você o que quando crescer? É o sonho. Se ali não vai sair dali. Gente, é muita loucura. Você tem que trabalhar naquela realidade. Se o menino aprendeu o que quer ser médico, ele não vai ser médico. Vai fazer tijolo. Aí vocês têm que desconstruir. Gente... é louco. É difícil. Muito louco. Porque o que acontece? Quando eles chegam... a gente começou esse projeto em 2016. Quando começa... não existe esperança, expectativa nenhuma. Inclusive de quem tá lá trabalhando, pensando assim, vamos cuidar aqui porque vai morrer. E aí, quando o tempo foi passando, a gente foi percebendo, não, a gente tá dando conta, ninguém tá morrendo, tá vivendo. Começa, então, a incentivar o sonho. A colocar na escola, que tem uma escola dentro do orfanato, do orfanato não, do campo de refugiados. E aí você começa a incentivar a sonhar, a pensar no futuro, a pensar que
você vai viver, que você vai sobreviver e que você tem direito de sonhar, que você tem direito de crescer. E aí começa, então, esse processo de sonho. Ali no começo da adolescência, talvez 10, 12, 13 anos. E aí eles começaram, então, esses meninos a sonhar e a pensar no que eles querem fazer. E aí eu lembro, em 2023, quando eu fui, de uma roda de conversa, assim, a gente conversando, e aí uma coisa que ficou marcada é uma menina falando assim, quando eu crescer, eu quero ser presidente da Índia. E aí é um misto, a cabeça fica, que da hora. Que legal, que ela conseguiu alcançar isso, pensar. E ela tá pensando grande. Muito grande. E ao mesmo tempo você pensa assim, mano, nem se ela quisesse, porque ela é congolesa, como que ela vai ser presidente da Índia? Não tem como. Aí foi o que eu senti esse ano, porque agora eles estão nessa fase dos 16, 17 anos, que você fica pensando assim, e eles começaram a ver, porque eu vi, eles veem também, eles são seres humanos, eles sentem, e aí eles começaram a perceber do tipo, olha, não vai dar, não é essa a minha realidade. E agora? Então, essa viagem nossa esse ano foi de muita conversa com eles do tipo, olha, o que dá para ser feito? Vamos pensar aqui no campo das possibilidades. Então, aqui, as mulheres, e a mulher africana tem muito a coisa da roupa, do cabelo, do cuidado com elas, né? Então, por isso que você vê, as roupas são coloridas, são lindíssimas. As roupas, os acessórios de cabelo, né? As bolsas. Então, assim, as mulheres, isso é uma coisa muito importante para as mulheres africanas que a gente conheceu. Então, a costura é uma coisa legal. Então, não dá para a menina ser presidente da Índia, mas dá para a menina ser uma costureira e ter uma vendinha. E aí, o que a gente começou a fazer? Investir em máquina de costura. Então, a gente comprou máquina de costura para essas meninas. E aí, as mulheres mais velhas, que já costuram mais tempo... E mais velhas, a gente fala assim, a gente pensa idosas, mas no contexto de guerra, as pessoas mais idosas estão entre 30 e 40 anos. Porque depois disso, não sobrevive, ou já morreram, ou ainda não chegou nessa idade. Então, assim, os anciãos que tem são 40 anos. E aí essas mulheres que já costuram há mais tempo ensinam as meninas a costurar. Então, a gente começou a ver essa pontadinha de esperança, assim, essa pontinha de mulheres vão costurar. Além disso, a coisa do cabelo. A maioria das mulheres lá são carecas. Por uma questão de higiene, de cuidado, porque como não tem nada, não tem água. Então, assim, eles têm um poço que eles têm que ir buscar água e aí eles têm acesso a um balde de água por dia. Não dá para manter um cuidado constante de gastar água, cuidando do cabelo, enfim. Então, a maioria tem cabelo raspado, carequinha. O que elas fazem? Elas investem muito em laces, perucas. E aí, o que acontece? É uma outra coisa muito possível para que as mulheres façam. Então, elas aprendem a mexer com o cabelo. Elas aprendem a fazer os tipos de cabelo que elas querem usar e a montar aquilo. Então, assim, o nosso trabalho agora está sendo trazer para a realidade. Os meninos, o que os homens fazem lá? A maioria vai para essa área da construção, da elétrica. Então, isso é uma outra coisa possível. Então, os meninos vão aprender as coisas importantes para essa área. Eles saem do campo dos refugiados para trabalhar? Não. É tudo ali dentro. Ali dentro. Um mundinho ali dentro. Um mundinho ali dentro. É um mundo à parte. É como se você... E o orfanato está dentro desse mundinho. Dentro desse mundinho. São várias vilas. É como se fosse, para mim, a minha sensação é uma grande fazenda. Uma fazendona enorme, um campo gigantesco. E aí vão tendo as vilinhas, pequenos lugares que eles vão se juntando. Então, ali a gente, por exemplo, está numa vila que chama Huamauanja. Dentro de Huamauanja tem Quiempango, que é onde a gente tem o nosso orfanato. Vão tendo essas vilas assim, dentro desse campo. E aí, oficialmente, eles não podem sair porque eles são refugiados. Só ficam ali naquele campo. Mas com o tempo... Depende de quanto tempo eles estão lá, depende se eles cresceram ali. O que a gente vai conseguindo e aí é caso a caso, algumas autorizações para trabalhar fora, trabalhar ali perto, ir para uma faculdade, ir para a escola, fora desse campo. É algo ainda
iniciante não acontece, tá começando. Estão pensando Tão pensando nisso. A nisso. faculdade já é pro menos Isso. miserável, para uma... Exatamente. Porque existe também níveis de refugiados. Existe níveis de refugiados. A condição que chega, se chega sozinho, se chega com um grupo, do lugar. Então, isso tudo acontece. Mas existe, então, a possibilidade de, aos poucos, irem saindo. Eles continuam na condição de refugiado, mas consegue arrumar um trabalho ali e trabalha, consegue fazer tal coisa ali. Então, assim, ainda está começando isso. Por quê? Por que não existe isso? Não existe nenhum incentivo do governo, nada. Porque desde o começo se pensava que era uma guerra que ia acabar. Que ia acabar ali. Mas é uma guerra que está durando mais de 30 anos. Então, eu acho que agora chegou naquele ponto que a galera tá pensando assim... Precisa ser feita alguma coisa. Não vai acabar. Porque no começo, aquela ideia era... Bom, daqui um tempo a guerra acaba, eu volto pro Congo, volto pro meu país. Mesmo que esteja destruído, eu volto para lá, vou reconstruir e começar minha vida. Mas eu acho que agora começou-se a entender que... Não vai acabar. Que não vai acabar. Então, eles precisam ali se movimentar. Precisa fazer alguma coisa ali. Essa questão dos sonhos, você tá colocando na cabeça dos jovens, né, dos adolescentes. Já teve algum caso de uma adolescente, um adolescente se revoltar? Porque assim, eu fico pensando que na nossa realidade, muitas pessoas vão para outros caminhos mais fáceis aqui no Ocidente, porque não vai dar em nada, não tem aquela revolta. A nossa cabeça, não sei se eles têm, quero saber. Então eu vou fazer isso mesmo, vou ganhar dinheiro fácil, porque nunca vai ser na vida, não tem escola, aquela não coisa tem toda. chance. Não tem chance, né? Nossa cabeça aqui, muitos largam tudo. Né? Vão até para o tráfico, para essas coisas. Existe isso? Existe essa... O doido é que eu não sei se por conta de toda a questão, dificilmente vai para esse lado do... eu vou... Da revolta. Vai mais para um lado da tristeza, sabe? Da depressão, não adianta, do desânimo, do tipo assim, não vou... não pra que eu vou fazer? Da tristeza. É a falta de esperança Isso, mesmo. Exatamente. E aí foi o que a gente começou a sentir com esses meninos mais velhos. E aí foi o que a gente começou a tentar pensar assim, não, dentro da sua realidade tem como sim, vamos pensar aqui. Não dá para ser aquilo lá, mas dá para fazer alguma coisa aqui. Mas olha que interessante, você falou até essa coisa do missionário, porque eu tenho dificuldade de missionário. Vocês dão esperança... Não é em Deus, mas não em nome de Deus. Isso. E não é alienando uma pessoa na fé. Na verdade, nem muito falado, e sim vivido. Porque o nosso trabalho ele não tem nada a ver com a ideia de conversão de ninguém. Nada a ver com a ideia de conversão, né? Porque tem essa coisa dos missionários que vão lá para salvar o outro, que em nome de Jesus, aquela coisa toda. Não. A nossa ideia é salvar da realidade. Daquela tristeza. Que é o evangelho. E para mim isso é evangelho. Então, em nenhum momento vocês fazem aquela coisa do culto. Eu sei que vocês têm até dificuldade com cesta básica, né? Porque que adianta ter cesta básica? Não tem fogão, não tem nada. Então, a libertação, que pra mim isso é Deus, é trazer esse sonho naquela realidade, e sem alienar. Porque aqui a gente ainda aliena em nome de Deus, como a gente estava conversando. Não, Deus vai resolver seu problema. Eu tenho fé, minha casa própria, porque Deus me prometeu. Aí a gente começa a criar um monte de coisa em nome de Deus, que Deus prometeu prosperidade, e a gente se ferra várias vezes. Algumas vezes se ferra, porque não é isso que Deus prometeu. Sim. Então vocês têm esse cuidado. A nossa ideia é, por exemplo, em vez de investir, vamos construir igreja? Não, vamos construir escola. Então, essas crianças, elas precisam ter a oportunidade de estudar. Então, o nosso trabalho é com educação, porque a gente acredita que a educação é o que transforma. O nosso trabalho é com garantia da saúde, garantia dos direitos básicos de alimentação. Então, a maioria, nesse projeto, por exemplo, de Uganda, a maioria é cristão, por causa de antes, da fé que eles já tinham. E também porque lá, querendo ou não, é uma coisa diferente do que é aqui. Então, assim, em frente à nossa casa de acolhimento tem uma igreja que é a maior igreja do campo de refugiados. Deve dar umas 400 pessoas, né? Num campo de 100 mil pessoas. A igreja ali é uma grande aliada. Por quê? É uma igreja, eclesia. É uma igreja de cuidado. Por que é um grande aliado do nosso... Não são várias igrejas, uma atrás da outra competindo a outra, para ver quem vai pegar mais fiel. Por que é um grande aliado? Porque o pastor que está ali,
ele inclusive, trabalha com a gente no orfanato. Ele também é um refugiado, ele também é alguém que viu a esposa sendo violentada, que perdeu os filhos, ele sabe da realidade. Ele mora ali em frente ao orfanato. E ele tem um cuidado com as crianças de pai. São crianças que perderam os pais. E aí ele assume esse lugar. Com essa visão, a gente já quer até acredita que tem igreja, né? Porque eles são de Goiânia, nossa, tem cada igreja, cada lugar. A gente já quer igreja e salão, tem tudo quanto é lugar. Mas não a maioria não tem esse propósito. Não. E aí o propósito lá é desse cuidado. E aí a gente estava falando dessa questão de saúde mental, né? Não tem psicólogo. Então, o pastor, ele assume, às vezes, esse lugar de cuidado mental, de conversa, de troca. Aí são pequenos grupos de pastores, outras pessoas que caminham, que cuidam juntos, que vão cuidando do outro. Que é bem essa mentalidade, de um cuidando do outro. Então, assim, lá a realidade de igreja é totalmente diferente. É um cuidado mútuo, assim. Então, o pastor, por exemplo, eu lembro de uma coisa que ficou marcada pra mim, que a gente fez no final do ano, eu nem estava nessa viagem, no final do ano passado, perguntaram para todo mundo assim, olha, se você pudesse escolher uma coisa para você fazer, se aparecesse assim a oportunidade de você fazer qualquer coisa, você pudesse escolher, o que você faria? E aí cada um foi respondendo, e aí esse pastor que cuida das crianças, que tem a igrejinha lá, falou, eu quero um tempo para pensar, e ficou, não respondeu. Esse ano, agora em junho, eu tava lá, ele me entregou uma carta, falou assim, olha, em dezembro, me perguntaram o que eu faria se eu pudesse. E aí eu resolvi escrever uma cartinha do que eu pensei nesse tempo, tal, entregar para vocês. E aí, chegando aqui no Brasil depois, eu fui ler aquela carta, e aí ele tinha escrito, falou assim, olha, se eu tivesse a oportunidade de ter qualquer coisa, eu queria ter uma casa bem grande, uma fazenda bem grande, que eu queria colocar as crianças para morar tudo junto comigo, e eu ia cuidar delas. Eu ia ter a minha vaquinha, escreveu desse jeito. Eu queria ter meu gado para eu poder sustentar as minhas crianças. As minhas crianças são todas que aparecem ali. E eu queria isso. Aí eu virei pro pessoal que estava comigo e falei assim, gente, se pudesse escolher qualquer coisa no mundo, ele escolheria isso. Ele escolheria isso. Não é sair dali, não é voltar, não é privilégio pros filhos dele. Nada, é cuidar daquelas crianças. Aí eu fiquei pensando, gente, ele poderia, sei lá, porque é uma pergunta hipotética. A gente não ia fazer nada, é só um sonho. O sonho dele é ter capacidade de cuidar de mais crianças, que é o que ele já faz. Então, você fica pensando, gente, é outra mentalidade. E aí, o que eu acho é que essas pessoas, elas tiveram uma compreensão do que é Deus. Gente, elas tiveram uma compreensão. Eu tô muito atrasada. Exatamente. E a gente tá muito atrasada. E assim, é claro que a gente tem uma outra vida e as nossas lutas, mas eu fico toda vez muito constrangida, falando assim, Deus, me perdoa, porque eu tenho uma outra visão. E assim, não é eu, né? A gente é ensinado, a gente foi construído a ideia de um Deus distante, opressor, violento, que não é... Poxa, não é Deus, não. Não é engraçado que a gente começou a conversa, é muito... Cara, a gente é muito louco em Deus, assim. E aí a gente falando, se fosse comigo, nós duas, assim, você do seu jeitinho, se fosse tudo isso, eu ia falar, vida eterna, caramba, eu não quero vida eterna, eu quero agora, que a gente iria falar. Só que aí a gente vai ouvindo e falando sobre Deus e vendo o olhar de outra pessoa sobre Deus, aí a gente vai se quebrando. E aí a gente vai vendo que o problema é agora a gente. Aí eu falei, agora eu tô até arrependida. Exatamente. Não, eu ficava assim, porque se fosse eu ia matar todo mundo, eu não ia deixar acontecer. Aí depois ficou pensando, nossa, que bom que não sou eu. Sentindo agora, porque você tava... que coisa. Aí agora você falando, eu falei, meu Deus, a errada sou eu. A gente que tem essa visão aí. Eu que tenho essa visão. A gente que acha que é Deus que tem que fazer isso, que tem que castigar. Vai na frente, queimando os amigos, que vai na batalha. O ímpio vai ser derrotado e eu vou ser a justa, vou vencer. E a gente tem essa coisa do Deus tão... sei lá, e que não é nada disso. É louco, né? É muito louco, mas para desconstruir isso, a gente tá num processo. Tem gente que eu acho que nem... É um processo longo demais. Nem vai dar conta de desconstruir. Até porque a gente, dentro dos contextos que a gente é inserido e tal,
a gente não tem espaço para isso. A gente, Não. por exemplo, nós somos duas mulheres conversando aqui. Dentro das igrejas, a mulher não tem nem voz, às vezes. Se fala uma coisa dessa, a gente... Não tem. Uma herege, uma Não coisa tem que- voz, não tem oportunidade. E aí tá, né? A gente tá entre os países mais violentos do mundo com mulheres. Então, isso acontece. 80% das mulheres que denunciam violência, principalmente violência física, são evangélicas. Aí você fica pensando, ai, qual o sentido disso? Né? Você fica, gente, que é isso? E Que loucura. é a realidade. É a realidade. Mais de 80% dessas mulheres são mulheres negras, pretas. Você fica, ué. Gente, tem alguma coisa muito errada. A Em nome conta de não Deus, tá uai. fechando, em nome de Deus. Em nome de Deus. Meu Deus. Bela, já falaram que terminou o tempo, você acredita? Não, que tristeza. E a gente não, você tem que gravar outro No segundo, segundo. porque a gente não falou De sobre nada. as mulheres de fé. É Não, a isso. gente falou esse tema que é maravilhoso, que eu acho que eu tenho muita curiosidade, eu vou com vocês E ano foi, que vem. vamos. E vou mesmo. Vamos. E a gente não teve, assim, nem tava pensando nisso, mas isso é um tema muito interessante, não é falado, as pessoas É não verdade. sabem, né? As pessoas não sabem. E a gente não entrou nessa coisa da mulher, até no Aham. contexto da gente, né, do Brasil, silenciada. Mas vai ter... Depois a gente grava de entra, a gente novo. vai, a gente grava de novo. Cara, eu queria... Deixa um recadinho é porque você é tão jovem, tão cheia de vida, no sentido de viver a vida vivida. Sabe? Isso traz tanta esperança, porque você tem 24 anos, você já tá lá na frente, anos-luz, já viveu tanta coisa, isso é tão... Sabe? Deixa um recadinho em relação a isso, em relação a Deus, sei lá, pra quem tá te ouvindo, as pessoas mais velhas também, pra inspirar. Eu acho que assim, o que eu tenho aprendido todo dia é que Deus não tem problema com as minhas dúvidas, e aí essa talvez seja uma coisa que eu gostaria de deixar. Deus, porque eu sempre fui ensinada que Deus é um Deus de certeza. E aí, quando eu comecei a ter dúvida, eu fiquei, uai, então será que eu não acredito em Deus? Será que eu não... E aí eu aprendi com o tempo que Deus não tem problema nenhum com os meus questionamentos, que nem tudo tem uma resposta e não precisa ter, tá tudo bem. E que a gente, aos pouquinhos, a gente vai transformando as realidades que a gente tá. Então, assim, eu no começo eu queria realmente mudar. Acho que isso é coisa de gente nova. Eu quero mudar o mundo, meu Deus. E aí você vai percebendo, tá, então eu vou mudar a quem tá ao meu redor, a minha volta, e eu vou transformando aquilo que eu puder transformar perto de mim. E assim, com desafios, com um dia que eu vou falar, não acredito nisso aí, não quero nem saber, e tem dia que eu vou estar super inspirada, e isso. faz parte, Faz os altos parte. e baixos, e a gente vai assim construindo, transformando Ai, o mundo. que linda, que delícia. Muito obrigada, Obrigada, meu amor, pelo Dani, papo. eu amei. Também, a gente ficaria aqui Muitas hora, passou muito rápido. Ai, a gente podia continuar assim. Gente, muito obrigada pela companhia. Se gostou, compartilha. Se não gostou, compartilha também. Não tô nem aí. Até a próxima. Beijo. Beijo.